Quem tem medo aqui de alguma coisa? Receio. Hoje é dia de libertação. Amém? É isso aí. Queria que os irmãos se colocassem de pé, em nome de Jesus. Quero ler uma palavra aqui. Lá em Mateus 17, de 1 ao 7. Mateus 17, de 1 ao 7, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Ficaram atemorizados. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E cremos que o Senhor ainda tem muito para fazer, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos direcionar, Senhor. Quebra de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém? Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Eu já vou... molhar um pouquinho da garganta. Eu peguei esse texto aqui porque a semana toda eu fiquei pensando em algumas coisas e sempre ajudado por minha esposa, né? Porque ela é quem ouve mais e lê mais do que eu. Mas eu do lado eu fico só captando as coisas que ela vai fazendo. E aí, a respeito do medo que nós temos, da ansiedade que muitas vezes isso nos traz. Mas essa passagem aqui está falando assim que Jesus escolheu, pegou os 3 que seriam ali os mais próximos, e então subiu a um alto monte. Provavelmente, uma das ferramentas que nós temos para quebrar tudo aquilo que nós sentimos e que não é bom, aquilo que não provém do Senhor é a oração. Que maravilha, né? A gente poder participar de algo que nós estamos falando diretamente com Deus. O clamor que é levantado aqui, quando não tem uma pessoa dirigindo aquilo que nós estamos fazendo, mas todos estão clamando, falando com Deus, pedindo algo que nos interessa, algo que seja bom para nós, algo que possa ser bom para outras pessoas. Nós temos esse privilégio de poder receber do Senhor essa autoridade de poder clamar a Ele pelo nome do Filho dele, e Ele ainda assim nos ouve. Mas esses discípulos ali eram muito chegados do Senhor, e eles presenciaram algo sobrenatural. Eles são próximos do Senhor Jesus. E isso é o que acontece conosco sempre que nós buscamos e andamos juntos com o Senhor. Nós falamos, nós clamamos, então Deus ele dá ouvidos àquilo. E algo sobrenatural pode acontecer na minha e na sua vida. Porque quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós estamos próximo dEle, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos direciona.
Então, eles presenciaram algo muito bom. Nós vemos nessa situação que Jesus chegou ali e algo que nós provavelmente poderemos ver somente lá na glória do Senhor. Já imaginou Jesus com Moisés e com Elias, dos grandes profetas do Senhor, e ali eles estão naquele lugar batendo um papo, conversando sobre algo, falando sobre como é que nós vamos fazer. Olha, o meu povo aqui, está vendo? Esse é o Senhor dos senhores, Jesus, aquele que veio para que nós pudéssemos estar aqui, para que nossos pecados pudessem ser tirados. Ele veio para que nós pudéssemos então estar livres do nosso pecado através da vida dele. Mas ali aparece então Pedro, e sempre tem um, que quer estar com o Senhor Jesus, mas às vezes pensa que pode fazer algo maior e melhor, ou que tem uma ideia melhor. Eu sempre gosto de brincar com alguns funcionários meus e falo assim, olha, vocês podem resolver tudo o que vocês querem. Estudem, procurem, busquem, e se tiver dúvida, venham perguntar para mim. A partir do momento que vocês perguntaram para mim, não tenha mais opinião. Porque aí agora vocês têm que me ouvir e obedecer aquilo que eu estou falando. Não tentem achar que vocês têm melhor ideia do que eu. Por quê? Isso eu falo com propriedade. Porque eu tenho mais tempo na área contábil, eu tenho mais tempo na área empresarial, então eu tenho mais algumas situações que eu falo assim, não, nós vamos fazer dessa forma. E ainda tem alguns que procuram fazer melhor. Assim como Pedro, ele estava ali, então dentro daquela situação, Pedro, ele tenta oferecer algo para Jesus. Tenta oferecer algo para Moisés, vamos construir um tabernáculo. E eu vejo que, eu acho que Pedro ele não parava de falar. Eu acho que o entusiasmo de Pedro era tão grande que ele falava a todo momento, e muitos de nós somos assim. Às vezes nós não paramos para ouvir, mas nós queremos sempre falar, falar e falar. E aí houve uma necessidade, olha que necessidade, de Deus Pai Todo-Poderoso, bradar com sua voz, este é o meu filho, em quem me comprazo. Eu acho que Deus estava falando assim, Pedro, fica quieto, ouve, escute, preste atenção naquilo que pode estar acontecendo. É impressionante como muitos de nós temos o ouvido para ouvir, mas nós preferimos falar. Acreditamos que sempre é melhor a gente emitir a nossa opinião do que a gente ouvir aquele outro. É o contrário daquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala que nós precisamos ouvir todas as coisas e reter somente aquilo que é bom. O problema é que às vezes nós ouvimos e ainda assim nós guardamos, e quando é algo ruim para nós ficamos ressentidos, nós ficamos com raiva, nós ficamos nervosos. Por quê? Porque nós não agradamos com aquilo que tinha sido feito. Então Deus fala para Pedro, olha, escute. E Deus está falando para nós que nós possamos ouvir, e não somente ficar falando e questionando, para nós ouvirmos o quê? Ouvir a palavra do Senhor, ouvir aqueles que estão direcionados pelo Senhor, ouvir aqueles que estão te dando, às vezes, um conselho para que você possa melhorar, para que você possa crescer. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, junto com Ele, e nós passamos por situações ao qual nós queremos algo, mas nós não damos ouvido. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos aqui firmes, fortes, nós oramos, nós consagramos, nós pedimos, mas a hora que vem a resposta, nós não conseguimos dar ouvidos. Ou nós pensamos que aquilo não é para nós. A palavra diz, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas boas e grandes e novas que ainda não sabes. Mas quando nós pedimos e clamamos, nós precisamos parar para que nós possamos levar essas nossas súplicas e as nossas petições diante de Deus e parar para ouvir a resposta que Deus quer nos dar.
Deus, Ele quer nos dar. Deus, Ele tem a resposta para todos os seus problemas. Deus, Ele tem a resposta para todos os seus obstáculos, para todas os seus sonhos, para tudo aquilo que você deseja, para tudo aquilo que você almeja. Mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer. Deus, Ele quer te colocar no meio do centro da vontade dEle. Quer colocar em prática para que você possa realmente viver a vontade do Senhor. Mas nós precisamos ouvir. E os discípulos, então, eles continuaram com essa experiência de ver algo sobrenatural, mas naquele medo, naquele momento, quando Deus fala, então eles tiveram temor, eles tiveram medo. Pode ser que isso possa ser traduzido por temor e tremor de Deus, ao qual todos nós devemos ter. Mas eles, em certa forma, eles ficavam assombrados com algumas coisas que Jesus fazia. Jesus ali naquele momento estava com Elias, estava com Moisés, mas eles também tiveram medo quando Jesus veio andando sobre o mar, achando que era um fantasma. Eles também tiveram medo quando Jesus acalmou o mar, e eles pensaram que iam morrer e sucumbir. Isso porque eram discípulos do Senhor Jesus, andando com Ele, vivendo com Ele, mas aquilo que Jesus fazia, muitas vezes aterrorizava a vida desses discípulos. Mesmo andando com Jesus e vendo as maravilhas e milagres que Ele faz, muitos de nós não acreditamos. Muitos de nós não confiamos o suficiente para que aquilo que aconteça na vida de um outro irmão, curas e maravilhas na vida de alguém que pediu e tem um testemunho forte, mas nós não acreditamos que muitas vezes isso pode acontecer conosco. Eles tiveram medo. Foi assim quando nós prestamos atenção em tudo aquilo que nós fazemos. O que você tem passado? Qual é a luta que você tem travado? Ou qual é o sonho, o objetivo que você tem buscado? Você tem colocado diante do Senhor? Você tem confiado nele para que ele possa então te dar uma resposta daquilo que você está buscando? Você está parando para ouvir aquilo que o Senhor está falando? É importante que nós possamos entender a voz do Senhor. Ele vem para nós em todos os momentos. Ele está conosco em todos os momentos. E Ele fala, calma, não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas nem sempre nós conseguimos. Nós andamos à flor da pele. Nós andamos nervosos. É uma falta de emprego, é uma falta de comunhão, é uma falta de responsabilidade, é algo que nós buscamos e realmente, às vezes, nós não conseguimos. Mas nós precisamos entender que todo mundo tem um certo momento em que ele vai passar com medo. Ele vai ter um medo de alguma coisa. Porque nós precisamos ser vigilantes naquilo que nós estamos fazendo. Não é ser totalmente destemido de todas as coisas. Não, eu não tenho medo. Eu enfrento qualquer coisa. Confiando no Senhor, nós podemos enfrentar realmente qualquer coisa. O medo, ele pode até fazer parte da sua vida, mas não para que ela possa induzir você a fazer alguma coisa. O medo, ele precisa ser de lado positivo para que a gente venha então entender aquilo que nós precisamos fazer. A palavra diz em Salmos 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É o Senhor quem te livra de todos os teus temores. Se você passa por alguma angústia, se você está passando por alguma situação ruim, é o Senhor quem vai te tirar desta situação. É o Senhor quem te livra de todo mal. Nós precisamos buscar o Senhor em todos os momentos, mesmo quando a coisa não está muito boa. É aí que nós devemos nos alicerçar cada vez mais. É quando nós estamos no fundo do poço, é que o Senhor estica a sua mão, a sua destra, para que Ele possa pegar você e te sustentar, e te levantar, e fazer com que você possa trilhar um caminho de sucesso e de prosperidade. Não há nada que você possa estar passando que Deus não possa fazer com que você possa sair desta situação. Basta que nós possamos crer. Existem pessoas que se entregam àquilo que está sendo
passado para ela, mas nós precisamos confiar. A palavra diz em Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. É assim que o Senhor faz. Tem medo? Tem angústia? Tem receio? Transforme isso em algo positivo. E aí eu vou te mostrar. Tudo aquilo que nós passamos depende da forma como nós lidamos com tudo isso. O medo, ele pode ser usado para nos avisar de algo. Sabe quando nós temos que estar vigilante? Você tem medo de alguma coisa? Nós precisamos andar vigilantes no Senhor. Aqui, depois dessa passagem de Mateus, Jesus mandou os discípulos expulsar os demônios. Chegou uma pessoa lá e eles foram lá e eles não conseguiram expulsar os demônios. E aí eles viraram para Jesus e Jesus foi lá e mandou sair e o demônio obedece, saiu. E eles foram então questionar o Senhor, mas Jesus, Senhor, por que nós não conseguimos? E aí ele disse assim, olha, tem coisa que só com jejum e oração para que você possa tirar. Então nós precisamos fazer um propósito diante de Deus também, porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que é a nossa parte. Nós precisamos lutar. Deus ele vai te abrir caminho, mas você precisa caminhar, você precisa trilhar. Nós temos que usar o nosso medo para que nós possamos ser vigilantes, nós não sermos imprudentes com as coisas, negligentes com aquilo que nós fazemos, ou temos responsabilidade, ou imperito com aquilo que está em nossas mãos. Um pouquinho de aula de direito. Imprudente, negligente e imperito. Porque às vezes nós confiamos demais no Senhor, né? E aí quando nós confiamos, nós abusamos, queremos abusar do Senhor. E aí nós costumamos assim, ó, Deus fala que nós não podemos fazer nada que possa, digamos assim, tentar provar o Senhor. Não queira cair de um prédio, não queira dar um tiro na sua cabeça, não queira andar de qualquer forma, porque Deus ele pode não te livrar dessas coisas. Se você cair neste perigo sem a sua vontade e clamar a Deus, Deus ele pode te livrar. Mas se você provocar, muitas vezes Deus ele vai ficar de braços cruzados olhando a tua imprudência, a tua negligência e a tua imperícia com as coisas que estão nas tuas mãos, com aquilo que está para você fazer. O medo ele pode servir para que nós possamos pensar realmente em fazer alguma coisa, pensar muitas vezes antes de fazer. Use o medo para isso, o receio, para que você possa pensar. Eu sou uma pessoa que eu penso muito rápido. E eu falo para as pessoas assim, olha, enquanto eu vejo uma situação, um problema, enquanto eu vejo um fato, a minha cabeça ela pensa 360 graus. Então eu já consigo decifrar, digamos assim, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, quando eu vou fazer algo, o que pode me trazer, e se eu deixar de fazer, o que pode me trazer também. Mas não é todo mundo que consegue pensar dessa forma, então pare e pense antes de poder fazer. É um momento que você tem para poder pensar e agir de forma mais prudente, e agir de forma mais certa. O medo também pode fazer com que nós possamos chegar mais próximos de Deus. Clame a mim e responder-te-ei. Eu sou uma pessoa que não tenho muito medo, mas às vezes eu tenho alguns receios. Eu abro a boca quando eu estou falando sério. Em casa, a minha mulher, às vezes ela briga comigo, porque eu falo coisas que eu estou brincando. Mas fora do meu contexto de casa, eu sou muito difícil de fazer brincadeiras, de falar coisas que não devem, de chamar as pessoas com os nomes aos quais não devem ser chamados. Então você precisa ter prudência em tudo isso, abrir a tua boca somente para profetizar coisas boas na sua vida, na vida da sua família, na vida de outros que estão próximos de ti.
Porque se você abre a boca para maldizer ou para falar alguma coisa que não é bom, aquilo volta. Certamente volta. Estava vendo uma passagem falando assim que Deus ele é muito bom. E isso no contexto geral, na palavra, em todos os lugares, Deus ele é muito bom. Porque Ele te dá a oportunidade de você plantar aquilo que você quer. Da maneira que você quer. Como você quer. Mas só que Ele é justo. E aí se você plantar algo, é aquilo que você vai colher. Deus ele vai te dar aquilo que você está semeando. Deus ele vai te dar aquilo que você está plantando. Então nós temos que buscar ser prudentes, ser uma pessoa que esteja atento a todas as coisas. E aí nós precisamos ter essa confiança diante do Senhor. Hebreus 13:6 ele diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. O que me pode fazer os homens? Confiança diante do Senhor. Nós precisamos fazer com que esse medo saia da nossa vida, esse receio saia da nossa vida. Algumas coisas ruins que o medo pode trazer. Estou correndo, que o tempo está correndo. O medo ele pode causar ansiedade. Conhece alguém que tem ansiedade? Ou se você sofre com ansiedade, hoje é o dia da tua cura. Aleluia. Só alguns receberam. Fobia. Quem tem medo de lugar fechado? Quem tem medo de animais? Tem gente que não pode ver uma barata, que entra em crise. Já viu? Conhece alguém? Lugares fechados. Tem gente que não viaja de avião com medo do avião cair. E é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo. Tem gente que tem uma fobia social. O medo traz a fobia social. E aí vocês vão perceber algumas coisas, né, principalmente com os nossos filhos, ao qual eu já recomendo para vocês, estejam atentos quanto a isso. Vocês deixam os seus filhos ficarem trancados, nós estamos na era, e isso vale muito para que o nosso acampamento, né, I Hope, está chegando aí, adolescente, para que a gente possa tirar um pouquinho, porque a vida desses adolescentes é somente no celular, é somente trancafiado dentro de um quarto. Eles criam uma fobia social, que eles não querem estar no meio de pessoas, eles não querem conversar com ninguém pessoalmente, porque todo mundo é chato para eles. O melhor é somente os amiguinhos da internet, dos jogos, né? Eu vi uma reportagem de um avô, e ele fazendo um churrasco no final de semana, toda a família comendo, e o neto trancafiado no celular. Ele foi lá e pegou aquele aparelho, e ele falou assim: você não vai almoçar? Não, eu não quero. Ele jogou o aparelho dentro da churrasqueira, e naquilo que ele jogou dentro da churrasqueira, o guri ficou simplesmente transtornado. E é isso que nós precisamos evitar nos nossos filhos. Fobia. Não gosta de gente. Ele prefere ficar trancafiado sozinho no seu quarto, falando com seus amigos virtuais, do que estar no meio da nossa convivência. Eu almoçava muito fora de casa. E aí, a minha mulher sempre cobrando, ela instituiu assim para a gente poder almoçar na sala. E às vezes eu não quero, eu queria ir para o quarto assistir. A minha filha também queria ficar no quarto. Mas hoje assim, já está mais fácil. Hoje nós sentamos e almoçamos ali na sala. E depois, cada um vai para o seu canto. Mas nós precisamos fazer isso. Então nós precisamos tirar do medo. Ele cria essa fobia. O medo, ele impede o seu crescimento. O medo impede o seu crescimento. Se fecha a tal ponto de não querer buscar o melhor para você e para a sua família.
As pessoas têm um pensamento muito pessimista, pensamento negativo, impede o crescimento porque ele não vai em tal lugar, porque ali não vai dar certo. Ele não faz tal coisa porque aquilo ali não é para ele. Fecha portas, não vê as oportunidades que podem crescer e podem aparecer diante de alguma abertura que o Senhor dá. E se o medo deixa você, impede o seu crescimento, ele impede a sua cura, impede que o milagre e o agir de Deus, ele também vá sobre a sua vida. Tem gente que não se cura nunca. E eu estou falando de todos os tipos. Pode ser uma doença terminal, pode ser um câncer, pode ser algo ruim. Deus, ele é o médico dos médicos, ele pode te dar a cura. É só ele que pode. E se ainda assim ele não te der a cura, ele vai te dar o conforto necessário para que você possa entender o propósito dele. O tempo está passando. O medo faz com que nós possamos nos afastar de Deus. Você não recebe a cura se você não recebe o milagre, se você não recebe as portas abertas para você, se o teu negócio não está indo bem, é porque falta você entregar tudo isso ao Senhor. É porque falta você confiar no Senhor. Que falta você dar uma ordem aos espíritos ruins, dar uma ordem a tudo aquilo que faz mal para você e determinar a vitória na sua vida. E para isso não precisa do pastor, para isso não precisa de nenhuma autoridade, de nenhum discípulo, porque você também tem livre acesso ao Senhor. Clame a mim e responder-te-ei. O medo, ele te traz a insegurança. Faça acreditar que tudo que vai fazer pode não dar certo. Já viu alguém depressivo? Com medo de alguma coisa, da morte? Com medo, com insegurança? A palavra do Senhor diz assim lá em Salmos 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu passei a ser muito mais corajoso com Jesus. Eu passei a ser muito mais valente com o Senhor Jesus. Porque hoje eu atravesso qualquer situação, ainda que seja ruim para mim, mas eu confio no Senhor. Ainda que aquela situação não seja boa, eu confio no Senhor. E aí nós consagramos tudo ao Senhor. E quando nós consagramos tudo ao Senhor, o Senhor é quem nos dá a maneira, o motivo, a direção, a forma como nós devemos andar. Confiar no Senhor é uma das seguranças que nós temos. Confie no Senhor. Deus, ele ama os seus filhos. Você é filho de Deus? Herdeiro de Deus? Co-herdeiro com Cristo? Então você está abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus, ele quer te dar muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Deus, ele quer tirar todo o medo que você tem, toda a insegurança que você tem, tudo aquilo que não vem do Senhor. Quando você clama e você entrega totalmente a sua vida a Ele, Deus faz a diferença. E eu vou ter que terminar, porque o tempo acabou. Eu ia dar um exemplo aqui, mas vamos deixar. Deus, ele quer te dar o melhor. Você está pronto para receber o melhor? Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus.